convido a abrir sua Bíblia no Salmo 42, e eu vou ler esse salmo inteiro. São 11 versos do Salmo 42. Salmo 42, versos de 1 a 11, é o salmo inteiro. Nós vamos lê-lo completamente aqui. O texto diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro em mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? Este salmo, ele é dos filhos de Corá, ou dos filhos de Coré. Mas ele é uma espécie de raio-x, de ultrassom do ser humano. Ele traduz o que está dentro e não o que está fora nas pessoas. Esse salmo, ele é um retrato de uma vida que está imersa na desilusão, no abatimento. Uma pessoa que está angustiada é quem escreve esse salmo. Alguém que está desencantado. Pelas palavras e ilustrações que usam no salmo, nós temos a impressão de que é aquela pessoa que está sendo levada numa cachoeira de águas, e de repente ela consegue botar a cabeça para fora, tomar um fôlego e voltar de novo para dentro d'água. É um salmo, em certa medida, um pouco triste, Talvez o que o salmista que escreve aqui está passando, nós chamamos hoje de depressão. Mas seja qual for a nomenclatura, se depressão, desilusão ou desencantamento, trata-se de um distúrbio, da emoção que vai afetar todo o corpo, que vai afetar o humor, o pensamento, vai alterar o apetite da pessoa, o sono da pessoa, a forma como a pessoa sente, como ela pensa. Portanto, nós não podemos fechar os olhos para a realidade do salmo, O salmo fala de alguém que está imerso em sofrimento e tentando botar a cabeça para fora, respirar e buscar esperança em Deus. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, ou quem está aqui tiver com a Bíblia mesmo, de papel, não a Bíblia no celular, no aplicativo. Geralmente na Bíblia está, algumas mais antigas, tem escrito Maskil, diz que o salmo é dos filhos de Corá e está escrito assim, Maskil, algumas outras já vão traduzir, a palavra hebraica Maskil para aquilo que ela é, é um salmo didático, ou seja, é um salmo para ensinar, essa é a ideia, porque lembra que os salmos são músicas, são canções. Mas este salmo está dizendo que ele é um maskil, ele é para ensinar. É para a gente olhar para ele e pensar assim: o que esse salmo nos ensina? Isso que a gente vai fazer nesta manhã aqui. Claro que nós temos muitos ensinamentos deste salmo, podemos voltar a ele num outro momento, mas nessa manhã aqui nós vamos nos fixar em alguns ensinos básicos deste salmo aqui.
Primeiro ensino é: o sofrimento faz parte da vida. Nós precisamos aprender isso, né? O sofrimento faz parte da vida. Nós precisamos aceitar isto. O sofrimento é parte integrante da vida humana. Olhe para o versículo 3. Diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Aqueles que têm aquela versão do Almeida Revista e Corrigida, diz que as minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e noite, né? Ou seja, quem escreveu o Salmo faz isto com sabor de lágrima na boca, né? Dizendo assim: eu mal como, o que eu mais me alimento é de lágrimas. É a demonstração de uma pessoa que está convivendo com o sofrimento, né? E essa maneira de dizer, né? As minhas lágrimas têm sido assim, tem sido frequente isto. Quem escreve o Salmo diz assim. Alguém já disse que o homem é escravo da dor, né? Todo ser humano é escravo da dor, porque não há como fugir dela. Se a gente lê a Bíblia, nós percebemos isso. A Bíblia nunca esconde essa realidade, né? Que o sofrimento faz parte da vida. A vida, ela sempre tem sofrimento. Jesus disse isso, né? No mundo nós vamos passar por aflições. Paulo, nas suas cartas, retrata isto. As expectativas nós temos que ter quanto à nossa vida terrena aqui. É uma vida que se pensa sempre que nós vamos experimentar em algum momento da vida sofrimento. Pedro, em suas cartas também, o livro de Apocalipse também, as cartas de João também. Ou seja, vez por outra a gente se depara com isso na Bíblia. A Bíblia não esconde isso. O homem é escravo da dor, por mais que se tome precauções. Olhe para Jó, por exemplo, né? Quando você começa lendo o livro de Jó, se nós não soubéssemos do que se trata o livro de Jó, você ia dizer assim: está aí um homem que nunca vai passar nenhuma dificuldade na vida, porque Jó era extremamente precavido, né? Uma pessoa precavida financeiramente, familiarmente, pessoalmente, né? Sua santidade, a santidade pelos filhos, os cuidados com seus bens, né? E veja como que o livro de Jó se desenrola, quanto sofrimento ele passa, porque o homem é escravo da dor. O conhecido Freud, ele constatou que esforçamo-nos mais por evitar o sofrimento do que na busca do prazer. O ser humano, ele se esforça muito mais para escapar do sofrimento que para buscar prazer. E nós nos vemos assim, o tempo todo estamos tentando escapar do sofrimento. Popularmente se diz que quanto menos se aceita, mais doloroso é, né? E com sofrimento é assim também. Quando você acha assim: não, eu não estou sofrendo, eu não vou passar por sofrimento, quanto mais se nega, pior é. É melhor aceitar essa realidade. O sofrimento faz parte da vida. Quem escreve o Salmo 42 diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Eu estou sofrendo de verdade. Ele fala de adversários, de acusadores, uma série de coisas que está acontecendo no contexto dele, que é o cenário da vida dele, mas ele está aceitando, admitindo: o sofrimento faz parte da vida. Se estamos vivos, nós vamos sofrer. Por isso que o seu foco maior não deve ser evitar o sofrimento, mas se preparar para enfrentar o sofrimento, porque o sofrimento será uma realidade, né? Jesus fez essa tentativa, nos preparando para o sofrimento enquanto esteve aqui na terra, né? As falas de Jesus apontam para isso. Se prepara para isso, né? Se prepara, né? Se você ler o Sermão do Monte, por exemplo, né? Jesus fala bastante disso. Não se surpreender com isto, porque sofrimento é o cenário da vida, né? Faz parte, é o quadro que se espera da vida humana. Uma segunda coisa a se aprender deste salmo aqui é que o passado, ele pode ajudar o presente. Claro que nós temos exortações bíblicas, né? De que não se deve olhar para trás, mas não se deve olhar para trás quando esse atrás nos prende lá atrás, né? Quando o passado nos atrapalha.
Mas no caso do Salmo, ele demonstra que o passado ajuda o presente. É usar a memória como ferramenta na busca de esperança. Olha o versículo 4, ele diz assim: lembro-me destas coisas. Lembra do quê? E ele fala assim: dentro em mim se me derrama a alma. Do que ele lembra? Aí vem lá a resposta, ó, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. A versão corrigida do Almeida diz assim: quando me lembro disto, dentro em mim derramo a minha alma. Ele diz do que ele se lembrava, né? Do passado com o povo de Deus. Aqui é o retrato de alguém que tem saudade do ajuntamento, né? Isso é muito próximo da nossa realidade hoje, né? Se você não se deu conta ainda, meio ano já se foi, né? Semana eu brinquei com alguém que o ano que vem eu não vou fazer 50 anos, né? Eu vou continuar com 49, porque esse ano não está valendo, né? Meio ano já se foi. E o que nós fizemos? Nós ficamos confinados a maior parte do tempo em casa. E nós não temos perspectiva. Quando é que isso vai acontecer? A gente voltar para a rua novamente, poder sair novamente, vir para a igreja novamente, né? Nós gostaríamos de já estar aqui na igreja, mas ainda não podemos. Até porque nesse último mês os casos aqui na cidade, né, elevaram-se demais. E não tem perspectiva. Esse quadro do salmista é mais ou menos isso. É alguém que gostaria, mas não pode. E ele diz: olha, quando eu olho para o passado, a minha alma se derrama diante disso. Aí o versículo 6, ele diz assim: eu sinto abatida dentro em mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Ele está dizendo: eu estou sentindo a minha alma abatida dentro de mim, e eu me lembro de ti. Ele está falando com Deus, né? Eu lembro de Deus, do que Deus já fez nas terras do Jordão. Interessante que entre essas duas lembranças, né, o verso 4 e o verso 6, está o verso 5. E o verso 5 é uma exortação para si mesmo. Ele volta para si e diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele volta para dentro de si. Ele fala como se estivesse olhando no espelho, né? Por que você está abatido assim? Espera em Deus, ainda nós vamos louvar a Deus, né? É comum a gente ler nas Escrituras alguém clamando a Deus, falando com Deus. E aqui no Salmo também ele está falando com Deus. Mas ele também fala consigo mesmo. E ele diz: você precisa se lembrar de algumas experiências que você já teve com Deus. Ele dizendo para si. Tem o chamado pioneiro, né, do chamado existencialismo, né? Kierkegaard, né? Era um dinamarquês, mas tem um livro dele chamado O Banquete, dá para encontrar por aí e ler. Mas ele fala nesse livro, O Banquete, tem uma frase dele que diz assim: a memória muitas vezes não passa de portadora dos dados mais acidentais. Memória, ela é portadora dos dados mais acidentais. O que fica cravado na nossa memória, você sabe que nossa memória é seletiva, não é? Nós não guardamos tudo. Se eu te perguntar algumas coisas dessa semana, você já não se lembra mais. Talvez você puxar pela memória, você vai lembrar. Mas não está aí latente em você. Nossa memória, ela é seletiva. Quando você se encontra com alguém que você faz muito tempo que não vê, e a pessoa começa a contar histórias do passado, tem coisa que você fala: nossa, já não me lembrava mais disso. Porque você esqueceu, você só grava os dados mais acidentais. Então são os dados mais acidentais, às vezes aqueles que mais nos ferem, que ficam nos nossos registros cerebrais de forma mais latente. Também podem ser aqueles de mais intensa alegria e satisfação, uma coisa que te marcou muito, como um dado de alegria, né? O nascimento de um filho, a compra do primeiro carro, a compra de um apartamento, não é?
o casamento, essas coisas, né, que nos alegram muito, ficam registradas na nossa memória. De qualquer modo, são exatamente esses eventos marcantes, acidentais, às vezes não muito planejados, não é? São eles que podem dar impulso às nossas vidas. O passado muitas vezes ajuda o presente. Quando você não está vivendo bem no presente, está frustrado com o presente, abatido no presente, às vezes tem que olhar para trás e pensar: aonde eu poderia me apegar para me alegrar de novo e ter esperança novamente? Se você conhece a história do Steve Jobs, né? Steve Jobs é o iniciador da Apple, da Next, da Pixar, né? 3 empresas montadas por ele, empresas de sucesso, né? Steve Jobs morreu em 2011, vítima de um câncer no pâncreas. Mas o Steve Jobs, ele nunca fez faculdade. Terminou o ensino médio, ele entrou numa faculdade e ele desistiu. Ele disse que ele achava injusto, porque o Steve Jobs, ele é filho de uma mãe solteira. E a mãe solteira o deu para adoção. E ele foi criado por um casal pobre. Ele dizia que ele não achava justo os pais dele gastarem todas aquelas economias de uma vida inteira para ele fazer uma faculdade que ele nem gostava. Então ele desistiu. Mas ele conta na biografia dele, na história dele, que enquanto ele estava ali na faculdade, ele não podia voltar para a cidade dele por um período. Ele fez uma aula lá, entrou numa aula que falava de caligrafia, né? Escrever à mão. E ele disse que dali que surgiu a ideia, que 10 anos depois ele estava montando a Apple, com o primeiro computador Macintosh, que é o pioneiro, né, nessas fontes de caligrafia. Se você procurar no YouTube, você pode encontrar ele falando sobre isso em 16 minutos. Num discurso que ele faz em 2005, na Universidade de Stanford, na Califórnia. É formatura. E ele está fazendo um discurso, ele brinca inclusive no discurso dizendo que aquilo é o mais próximo que ele chegou de uma universidade, né? Ele está discursando para uma turma de formandos na Universidade de Stanford. Mas ali naquele discurso, ele vai dizer para aqueles alunos assim: você não consegue conectar os pontos olhando para frente. Você só consegue conectá-los olhando para trás. É muito interessante o discurso dele. Que ele diz assim: algumas coisas acontecem na vida da gente que você não entende quando você está passando. Se você olhar para frente, você não vê nada. Mas quando você passa por aquilo e você olha para trás, você começa a conectar os pontos, começa a fazer sentido. Você começa a dizer assim: que bom foi eu ter passado por essas coisas, porque isso me trouxe aonde eu estou. O salmista está fazendo a mesma coisa no Salmo 42. Ele está conectando pontos. Ele está dizendo: eu me lembro. O passado ajuda o meu presente, porque eu me lembro. Tem coisas que aconteceram lá atrás, que agora, conectando os pontos, faz todo sentido. Eu quero que você aprenda isso nesta manhã deste Salmo 42. O passado ajuda o presente. Use a seu favor as recordações da sua mente. Aquilo que a sua mente mantém viva aí. Use a seu favor. Não use para lamentar, não use para chorar, não use para murmurar, mas use como um impulso para esperar em Deus e confiar em Deus. Eu me lembro do que aconteceu no passado e isso me ajuda a conversar comigo mesmo e pensar: por que você está abatido? Espera em Deus. Você já louvou Ele no passado, você vai louvá-lo ainda no futuro.
O passado ajuda o presente. E uma terceira e última lição que a gente aprende desse Salmo 42 é que a confiança em Deus traz alívio. Eu diria, só a confiança em Deus muitas vezes é que traz alívio. Só. É preciso restaurar essa confiança em Deus. Olhe para o versículo 7 e 8 do Salmo 42. Ele conta a sua experiência dizendo assim: um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Verso 8 diz: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. À noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. E no verso 11, ele vai terminar o salmo dizendo assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Essa mesma frase ela é repetida duas vezes, né? Versículo 5 e versículo 11, demonstrando essa necessidade que o salmista tinha e que nós também temos de promover esse diálogo interno, diálogo com a gente mesmo. E com esse diálogo nós somos capazes de esperar de novo no Senhor. É chamar a si mesmo para confiar em Deus. É a confiança que vai trazer alívio na hora do sofrimento. Então, se a tormenta tem sido sucessiva, né? Veja as palavras aqui do versículo 7, né? Como o salmista está descrevendo, é um abismo chama outro abismo. Sabe aquela sensação que você tem? Que quanto mais você ora, mais assombração te aparece. Porque você tenta sair de uma coisa, você entra numa outra coisa, você paga uma dívida, você entrou numa outra dívida, né? Você resolve um problema, cria-se um outro problema. Você traz paz aqui, cria uma guerra ali. Talvez seja essa a sua sensação, né? A sensação que o salmista tem, um abismo parece que chama um outro abismo, quando eu acho que tem solução, não tem solução, tem mais problema. Mas é nessa vida de sucessiva tormenta que a gente precisa encontrar esse fôlego, esse alívio, que é o alívio da confiança em Deus. O Deus que criou o mundo do nada. Ele pode chamar à existência uma coisa que não existe, né? Uma solução que você não viu ainda, que você nem espera. Deus pode trazer isso na sua vida. Lembre-se que a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que confiaram em Deus e tiveram alívio pela confiança, não pela solução do problema. Um exemplo disso é Paulo e Silas em Atos 16. O verso 25 lá de Atos 16 diz que por volta da meia-noite o Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos estavam ouvindo. Eles estavam cantando hinos a Deus depois de uma tarde que eles apanharam, com as costas dilaceradas, né? Presos, limitados. Foi a confiança em Deus que trouxe alívio, não foi a ausência do sofrimento. Nós precisamos entender que é a confiança em Deus que traz alívio. Não é a circunstância que muda, mas aqui dentro de mim alguma coisa muda porque eu confio em Deus. Eu posso conversar comigo e dizer: por que você está abatido? Por que você está tão assim, se derramando dentro de você? Você pode esperar em Deus, você ainda vai louvar a Deus. Confia nisto. É hora de sair dessas águas turbulentas, né? Tirar os olhos das circunstâncias que nós temos, colocar os nossos olhos em Deus. Às vezes você olha demais para as circunstâncias, pouco demais para Deus. Quem escreveu esse salmo talvez estivesse nos tentando dizer: você pode escolher permanecer caído no chão, ou você pode escolher se levantar. Tem gente que fica caído no chão, se lamenta o tempo todo, chora o tempo todo. Mas o salmo nos estimula a levantar, a olhar para Deus e dizer: olha, eu ainda vou louvar a Deus, Deus ainda vai fazer algo especial por mim. Sabe que eu tenho 3 filhos, né? E os 3 não chegaram ao mundo adultos como são hoje, né? Tem gente que acha que é assim, né? Meus filhos já chegaram adultos, né? Caíram na minha casa, assim, né? Mas eu os criei desde pequeno, nasceram em casa, deram muito trabalho, né? Mas
cada filho é de um jeito. E exatamente o meu filho do meio, né, que é o João Guilherme, desde criança foi o filho mais doce, o mais comportado, o mais educado, que deu menos trabalho, né? E por conta disso, muitas vezes, quando a Hélia ia sair de casa para fazer compras ou alguma coisa desse tipo, ela acabava deixando o João comigo, porque ele dava menos trabalho. Então assim, deixa com o pai, né? Porque a mãe sempre acha que o pai não cuida direito das crianças, né? Então ela sempre vai deixar ele dar menos trabalho, e eu vou levar os que dão mais trabalho. E um desses dias ela saiu com os dois, né? O Lucas e o Timóteo, deixou o João em casa comigo. E o João tinha uma bicicletinha de roda amarela, que ele amava aquela bicicletinha, né? E lá na casa que a gente morava, ele começou para lá e para cá, para lá e para cá, andar, e de repente foi ao chão e deu uma ralada no joelho. Sabe aquela ralada que quando você toma aquela ralada, você olha e fala, ai, pior coisa é botar água ali, né? Aquilo arde, né? Que vai até o cérebro ardendo assim. E criança normal, a criança chora e veio chorando e tal. E eu, como um pai bom que eu sou, eu fui em casa buscar, falei, o que tem? O que tem para passar nesse menino? Precisa passar alguma coisa, né? Aquela carne viva assim. Aí eu achei uma coisa que chamava mertiolate. E aí eu olhei para o João e falei assim, João, nós vamos passar isso aqui, mertiolate. E ele olhou para mim e disse assim, pai, vai doer? Eu disse assim, vai, mas o papai vai estar aqui para soprar. E eu fiz isso mesmo. Passei, ele fez aquela cara de que estava doendo tudo, até os ossos, né? E eu estava ali para soprar. Mas o mais legal da história, sabe qual foi? Quando os irmãos chegaram em casa com a mãe, eu ouvi o João contando a história, né? E ele contando a história era engraçado de ver, mas era emocionante de ver também, de ouvir, né? Ele dizendo assim para o Lucas, o mais velho, né? Eu ralei, olha como ficou meu joelho e tal, e mostrando lá o joelho. Ele dizia assim, aí o papai passou um negócio que ardeu, mas doeu. Mas o papai estava ali para soprar. E foi legal essa parte, né? E dizia assim, ó, o papai estava ali para soprar. Eu acho que nós precisamos entender que há situações na vida que é que nem essa ralada no joelho, um remédio ruim de se passar. E Deus vai deixar a gente passar por situações que muitas vezes são injustas, não são corretas. Você acha que eu não merecia passar por isso, eu não precisava estar passando por uma situação dessa, situações dolorosas. Mas você tem que dizer assim, ó, mas Deus estava ali para soprar. Deus estava ali para soprar, não é? Eu queria que você pensasse um pouco nisso nessa manhã. O que você está passando? Talvez tenha que dizer para você mesmo, por que você está tão abatido assim? Espera em Deus, você ainda vai louvar a Deus. Lá na frente você vai conectar os pontos. Você vai poder dizer assim, ó, eu passei uma situação muito difícil, mas Deus estava ali, o papai estava ali assoprando. E eu pude passar por essa situação porque Deus estava comigo. A presença dele fez toda a diferença naqueles momentos. Se houver esse entendimento de que o cenário da vida é este, o cenário é sofrimento, não tem como escapar. Se você compreender que o passado pode te ajudar agora, no presente, de que essa confiança em Deus é que vai te trazer alívio de fato, você ainda vai louvar a Deus. Essa é a sua expectativa, é a minha expectativa. Nós ainda vamos louvar a Deus, porque por mais que haja esse cenário cruel, muitas vezes, o passado nos estimula a pensar que o mesmo Deus que agiu no passado agirá agora. E eu posso ter confiança de que um dia eu ainda vou olhar e vou dizer, olha, hoje eu estou louvando a Deus, apesar de tudo que eu passei na minha vida, na minha história.